Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Oh, meu Deus. Lu, Eduarda, boa noite. Hoje vamos ter uma conversa muito bacana. Há muito tempo eu procurava por uma psiquiatra infantil e a doutora Ana Cristina se prontificou. Muito bom, tenho certeza que esse bate-papo vai ser de muita informação importante, né, para tantas dúvidas que a gente carrega, né? Esquizofrenia infantil, essa coisa assim que a gente não tem bem certeza com qual idade se manifesta, se é o autismo, se é uma psicose, né? Todas essas dúvidas hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas, né? Porque a gente sabe o quanto é terrível você conviver nessa dúvida, né? Uma criança principalmente mostrando assim um comportamento diferente e às vezes as pessoas não sabem ao certo, né, do que se trata, e às vezes o profissional também não sabe, não é que não sabe diagnosticar, né? Eu acho que na infância é muito difícil você diagnosticar um transtorno mental. Eu estou esperando a doutora entrar. Eu acho que ela é bem pontual. Ana Cristina entrou. Ela entrou junto com outra pessoa. Vamos aguardar ela aceitar, aguardando que ela aceite o convite. Enquanto isso, agradeço aqui a presença de todo mundo, né? Quem está aí assistindo a live da AME, prestigiando a AME e aprendendo com a AME, né? Eu acho que isso aí é agregador demais, né? Informações que nem sempre a gente consegue por aí e de uma forma simples, fácil, né? Vocês estão conseguindo aqui com algumas lives, né? A gente sabe o quanto é difícil encontrar por aí lives que falem a respeito da esquizofrenia. Acho que a doutora não está conseguindo entrar. Deixa eu dar uma... Puxa. Não, ué. Como que eu faço agora para convidá-la, pessoal? Deixa eu ver. Puxa. Mandei uma solicitação, vamos ver se ela consegue. Carlos José, sou pai, mas sou mais paciente. É, mulheres são terríveis. Vamos ver o que está acontecendo ali com a doutora Ana, que ela não está conseguindo entrar. Ai. E o pior é que o Instagram, ele tem um tempo, né? Opa! Ué, saiu. Oxe, acho que ela não está conseguindo, ela não... Peraí, pessoal, hein? Ana Cristina. Agora até eu me perdi. Vamos lá. Estou mandando um convite. Às vezes as pessoas não... Eu mesma nunca fui de... Sara, eu tô Oi, aqui. Oi! tá, agora tá. Ah,
Viva! Olha, é uma dificuldade da idade. Eu ia comentar isso agora, ia falar, nem sempre a gente tem a facilidade, né, para essas tecnologias, né, doutora? Olha, eu tenho dois grupos de risco. A idade, eu sou psiquiatra. Não fala que psiquiatra às vezes faz uma confusão aí. Embora eu seja psiquiatra da infância, eu estou no meio, né? Mas é isso aí. Olha, eu fico muito feliz que a senhora tenha aceitado o convite, né? A gente sabe da dificuldade da gente encontrar psiquiatra infantil, né? E que queira falar sobre isso, né? Então, eu gostaria, doutora Ana. Ué, eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar um pouco sobre a especialidade que eu faço já tem quase 40 anos e gosto Que demais. maravilha, em 40 anos trabalhando nessa parte. É, Doutora Ana, a exatamente. senhora poderia se apresentar, por favor? Pois não. Meu nome é Ana Cristina Majeste, eu sou psiquiatra infantil, né? Trabalho em Belo Horizonte e além de fazer psiquiatria infantil, eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, que durante, meu marido vai pegar o telefone, que durante alguns anos eu fui diretora do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, o único hospital de psiquiatria infantil que tem no Brasil, né? Não sei se vai continuar, eles estão querendo acabar, onde a gente tem a nossa residência da psiquiatria infantil. Sou da Comissão Científica da Psiquiatria Infantil da ABP, né, da Brasileira de Psiquiatria, e sou da Associação de Psiquiátrica da Infância e Adolescência da América Latina. Então, eu gosto muito de participar das associações e de fazer um trabalho com a psiquiatria infantil, tanto a nível público quanto a nível de associações. Bacana. E conheci a Sara num grupo, né? Verdade. Porque eu sou coordenadora aqui em Minas do grupo da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a BDA, né? Então, nós temos o capítulo mineiro e existe há 5 anos. E eu, com um colega neurologista, nós somos coordenadores e fazemos reuniões mensais desse grupo, com os pais e portadores do TDAH. Bom, doutora, então vamos começar lá para a sabatina, né? Vamos, estou às É uma ordens. sabatina, né? Eu tenho aqui. Eu estou às ordens. São 10 perguntas, na verdade, mas aí a senhora pode discursar bem a respeito, né? Porque eu acho que essas aqui são as que mais são as maiores dúvidas. Então vamos lá, doutora. Como diagnosticar a esquizofrenia infantil na infância, né? E a partir de que idade? Pois é, o diagnóstico da esquizofrenia infantil é muito difícil, porque a esquizofrenia infantil aparece com vários distúrbios na criança, são semelhantes, às vezes um transtorno de humor bipolar, um transtorno, o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, então é muito difícil diagnosticar. Então, e é rara, é uma em cada 100 mil crianças que são portadoras da esquizofrenia infantil. Então, a gente chama esquizofrenia de início precoce. Ela começa, tem casos, né, apesar de raro, a partir dos 6 anos. E como que começa isso? É sempre acompanhada de um embotamento afetivo, né, uma alteração do relacionamento. Aparece quase 80% dos casos alucinações auditivas e como tem essa questão da dificuldade de relacionamento, é onde que a criança faz o relacionamento, né? Na escola, né? E aí, muitas vezes, a aprendizagem fica dificultada, principalmente a questão da fala, né? Porque é onde se comunica. Então, notadamente, o embotamento, né? A dificuldade de relacionamento
e as questões, né, esse retraimento e as questões não que muitas vezes a criança não fala, que são as alucinações auditivas. E uma coisa que é importante a gente deixar claro, normalmente cursa com uma inteligência normal, tá? Então, se tiver alguma dificuldade no aprendizado, é uma dificuldade muito do relacionamento. Então, acho importante a gente falar que o diagnóstico é difícil e a nossa preocupação maior é a questão de que esse diagnóstico precoce é muito importante para instituir o tratamento precoce e para evitar maiores comprometimentos na pré-adolescência, adolescência e vida futura. Eu tenho uma mãe no grupo que ela tem um filho, Pois não. eu não me recordo se ele está na faixa dos 9 anos, e eu acho que ainda estão em dúvida, né? Ele tem um certo retardo mental. Um diz que tem esquizofrenia, outro diz que não tem esquizofrenia, mas ele é um pouco violento. Ele fala que as vozes dizem para ele pegar uma faca e matar a mãe, matar a irmã, né? E ele é muito pequenininho, né? Mas é de uma família muito humilde e mora ainda em Minas Gerais. E Em Minas Gerais? não sei se é bem. Você sabe qual Não, cidade? Depois eu não sei se é porque o hospital que eu, né, trabalhei, né, que eu fui diretora, ainda existe, né, e lá tem atendimento de urgência e atende toda Minas Gerais. Então, se for preciso, depois eu te passo o endereço, ela vai lá e com certeza a gente vai fazer o diagnóstico. Agora, Sara, é importante falar, né, que uma das diferenças da esquizofrenia infantil, da esquizofrenia do adulto, é que a esquizofrenia infantil, ela tem muita comorbidade, tá? Então, pode ter o transtorno de humor esquizofrenia infantil, o déficit de atenção, o autismo, então é muito frequente essas comorbidades. Então a gente tem que ver o que é comorbidade e fazer o diagnóstico diferencial. Agora, e é raríssima, né? Então eu não sei se essa criança tem mesmo algum outro tipo de quadro, mas essas alucinações, podem ser alucinações violentas, sim, sabe, que é um sofrimento muito grande para a criança e são muito bizarras, né, igual isso que você está falando. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, né, ainda mais todo mundo, né, que tem criança, sabe, tem a época fantasiosa da criança, né, o tal do amigo imaginário, né? Qual criança que não teve um amigo imaginário, né? Então não significa que ela está conversando com o amigo imaginário que ela tem uma esquizofrenia ou tem um problema, né? Por isso que a gente tem que ver outros aspectos da vida. Como é que está o relacionamento social? Como que está a questão desse retraimento, porque você vê que a criança está sofrendo. É diferente de uma criança que tem um amigo imaginário, fica brincando e conversando, do que uma criança que você vê que tem alguma coisa na cabeça dela, né, tá tendo voz e sofre muito por isso. Então é muito importante saber que não é que tipo assim, tá vendo coisa, ou tá vendo um amigo imaginário. Não, isso é normal no desenvolvimento da criança. Por isso que é importante a gente saber o desenvolvimento da criança, principalmente a gente brinca. Qual que é a diferença do psiquiatra infantil para o psiquiatra de adulto? Nós temos que saber muito o desenvolvimento da criança. Cada fase que desenvolve a questão do aprendizado, a questão da socialização, da sexualidade, né? Cada um tem a fase. Então, dependendo da fase, aquilo é normal. Qual que é a idade que vocês consideram assim para tratar com um psiquiatra infantil? Até que idade? 14? Olha, até que idade que a gente atende, né? Que a gente fala psiquiatra da infância e adolescência, até 21 anos. Como eu tenho muito tempo, eu brinco que eu tenho criança de 30, 35 anos no consultório. Que bom, né? Os meus meninos, são os meus meninos.
É muito bom você ver o desenvolvimento, porque a questão da psiquiatria infantil, Sara, é a gente fazer a prevenção. A partir do momento que faz o diagnóstico, a gente conversa com a família, não significa que eu vou tratar, que eu vou dar remédio, né? A gente conversa com a família, explica o que está acontecendo, orienta como vai lidar com a criança, e aí tem as terapias, tem tudo. Mas a gente fazendo, existem já estatísticas, sabe? Que se uma criança for tratada precocemente e bem tratada, ela pode ter um desenvolvimento normal. Claro que não vai curar, mas ela pode ter um desenvolvimento normal. Por isso que é importante fazer esse diagnóstico precoce. Verdade. Algumas famílias têm uma certa resistência, né, doutora? Eu acho que ficam protelando também. É muita resistência, sabe? É muita. Às vezes o paciente chega para mim e fala assim comigo: ô doutora, é verdade que você trata de doido? Eu falo assim: eu sei tratar, mas você não é, né? Aqui não, aqui eu não trato. Ah, tá. E como é que faz isso? Então tem muita resistência e fala com as crianças isso. Sabe? Então isso não pode ser falado porque a criança vai ficando com medo da gente. E eu brinco com os meninos que às vezes falam, eu falei, tá, é bom que você veio aqui e eu não te prendi, deixei você embora. Olha que legal, e você não ficou com medo. Então isso aí a gente faz. E os pais têm muito medo de saber a verdade nessa área. Com certeza. Prefere se enganar do que saber a verdade. Isso que é muito complicado. E fala assim, a senhora vai dar remédio que vicia? Sabe? Então prefere levar no neurologista infantil do que no psiquiatra. E essa também, né? É menos preconceituoso, é menos preconceituoso. E voltando para a esquizofrenia infantil, como tem alteração aí precoce do neurodesenvolvimento, claro que vai alterar o aprendizado, embora não tenha problema de um déficit intelectual, né? Normalmente, né, todo mundo aqui que conhece sabe que isso não acontece na esquizofrenia, só depois de muitos anos que pode acontecer um embotamento, alguma coisa assim, mas não tem problema cognitivo. Então, o que acontece? Essas crianças, às vezes, demoram para adquirir a linguagem e tudo, então elas, e pelo próprio isolamento, elas têm que ir para uma escola que a entenda e que seja conversado com a coordenação da escola, que é uma criança que precisa de ter um cuidado especial. Nós não temos que falar, é uma criança que está esquizofrênica, não. Primeiro, nós não temos certeza, né? Segundo, é uma criança que está atravessando uma dificuldade no desenvolvimento das habilidades escolares, então tem que ter, talvez, um plano de educação individualizado, né? Alguma coisa assim, inclusive fazer a integração dessa criança, sabe? Junto com os colegas e tudo, porque ela tende ao isolamento. É triste, né? Doutora, qual que é a diferença da psicose infantil para a esquizofrenia? Pois é. Antes, né, antes da década de 60, eles falavam que tudo era, eles chamavam que era uma psicose precoce, né? E depois, né, com o DSM-4, já começou a diferenciar a esquizofrenia e esquizofrenia infantil. Mas antigamente, muito antigamente, só tinha psicose e neurose. E a psicose era um grupo, né, neurose os outros grupos. Então, o bipolar, a esquizofrenia, fazia tudo parte das psicoses. E por exemplo, o transtorno de ansiedade, o TOC, né, o transtorno depressivo, não bipolar, depressivo, das neuroses. Então, atualmente, esse termo psicose infantil não existe. Agora, o que a gente tem que fazer diferença é isso.
Porque, por exemplo, às vezes existem quadros infecciosos que a criança começa a delirar com febre, né? Todo mundo sabe que a criança com uma febre alta, dependendo da criança, começa a delirar. Tem certo tipo, eu já tive uma criança que eu fui chamada para ver, ela estava no CTI com infecção urinária, ela usou uma sulfa daquela, sulfadiazina, ela começou a ter alucinações dentro do CTI, sabe? Então, todo mundo assim, não, tá com um quadro aí que a gente chama de psicose orgânica, né? Então, tem a psicose pós-traumatismo, então existe. Então, a psicose, a grosso modo, que a esquizofrenia infantil é um tipo das antigas psicoses, é um quadro que é do grupo da esquizofrenia mesmo, tá? Os transtornos esquizofrênicos, e tem as psicoses orgânicas, igual que tem a psicose puerperal, essa questão toda, que pode aparecer na criança, mas é desencadeada por um quadro orgânico. Tá? E aí, e outra coisa que a gente vê muito no adolescente, induzida por droga. Eu falo com meus pacientes, olha, vocês juram para mim que vocês nunca vão usar o LSD. O LSD desencadeia quadro psicótico dificílimo que a gente fica, às vezes, 1 a 2 anos tratando. E o paciente, que se eu não conhecesse antes, fosse meu paciente, né? Por exemplo, eu tenho um que foi para mim por causa de toque. Ele usou o LSD, ele fez um quadro de psicose, né? Aí a mãe dele foi dar uma toalha de banho para ele, ele achava que ele não conseguia namorar, né? Ah, minha mãe me deu toalha de banho cor-de-rosa, ela tá achando que eu sou gay. Sabe, olha o quadro dele, como que ele ficou, sabe? Demorou, mas como eu conhecia, eu mantive ele em casa, sedado, com as medicações, e graças a Deus não precisou de internar. E a gente viu que era o quadro, porque usou o LSD, desencadeou o quadro psicótico. Até a maconha pode desencadear. Mas o danado do LSD e muito esses chás de cogumelos e tudo, desencadeia quadro psicótico. E o adolescente não acredita que isso acontece. Principalmente se tiver... Pois é, não acredita. E pior, e desencadeia. O pior é isso. Uma coisa que podia estar guardada, né, não aparecer, não florescer, usou a droga e desencadeou. Sabe? E o tratamento é muito complicado, difícil você né? fazer uma conscientização disso para os jovens, né, doutora? Quando falam isso, É tão muito difícil difícil. você chegar ali num ponto em que você convença o jovem, porque até o psiquiatra uma vez falou para mim, droga é bom. Claro, a primeira sensação que ela te causa é maravilhosa, só que É, depois, maravilhosa. depois é que Exatamente, né? Igual, por exemplo, a maconha, né? A gente sabe que a maconha é menos lesiva do que tipo o LSD, o chá de cogumelo, mas os jovens não aceitam. A gente sabe que tem alteração cognitiva com a maconha, né? E não tem. E o LSD, uma tomada, 1/4 de LSD pode desencadear um quadro psicótico. Eu já tive outro paciente que ele falou comigo assim, mas eu dei uma lambidinha no LSD. Ele desencadeou um quadro de angústia muito grande que eu tive que usar antipsicótico, sabe? E a gente sabe os efeitos colaterais das medicações, né? Então, um jovem que não precisava de ter isso por causa da droga, e aí eles acham que a gente é careta, né? E aí vai, né? Eu brinco com eles, isso não é coisa de mãe nem de velha, não. Isso é coisa de cientista. Não pode usar. um dia a gente chega a essa conscientização. Doutora, quando Se Deus que faz quiser. a diferença da esquizofrenia para o autismo? Como que se faz esse diagnóstico? Não é esquizofrenia, Olha, autismo? principalmente no início, tá? A criança portadora do autismo, ela precocemente ela já tem alteração da fala,
né? A questão da questão do comportamento com as outras pessoas, a dificuldade, né, do toque, né? O esquizofrênico não tem tanto essa dificuldade com toque, e muitas vezes os casos mais precoces que a gente tem, os relatos, é a partir dos 6 anos. A criança autista, ela já começa com esse diagnóstico, né? Pode não ser feito o diagnóstico, mas pela história pregressa, né? Muitas vezes a gente pede filme, né? De quando a criança fez um aninho, né? Que quase tem. Normalmente a criancinha que está na dela não gosta do barulho, tem as dificuldades de dormir, sabe? Então, assim, o início, então, do autismo é muito precoce. Outra questão, a socialização do autista é muito mais, vamos dizer assim, comprometida que a socialização da criança portadora de esquizofrenia. E outra questão é a questão intelectual, né? O autista, nós temos a síndrome de Asperger, né? Que é o autismo de alto funcionamento, que é o mais parecido com a esquizo. Mas, normalmente, o autista não tem uma inteligência no grau da criança portadora de esquizofrenia. E a outra questão muito importante, história familiar. É evidente a questão da herdabilidade na esquizofrenia, né? E isso é, inclusive, comprovada, né, pela frequência maior em genes, né? A gente já tem, né, embora não tenha tudo já comprovado, mas a gente sabe que existe. O autismo também, mas é evidente que você faz a história familiar, então você vê, se já tem história de esquizofrenia, você já fica muito mais para o grau da esquizofrenia. E outra coisa que é diferente na criança autista, a criança autista tem muitas manias, tem uma seletividade alimentar muito grande, tem uma dificuldade muito grande do toque, a questão do olhar, né? E a questão do brincar. O autista, ele não brinca com um objeto normal. Por exemplo, tem um lápis aqui, ele fica rodando o lápis assim, fica achando bonitinho que o lápis é redondo, mexe nos buraquinhos, põe tudo uma coisa atrás da outra, e tem muito, sempre escolhe alguma coisa que eles querem mais. Eles adoram dinossauro, né? E sabe tudo do dinossauro. Então, nos brinquedos, eles não usam o brinquedo com a finalidade que tem um brinquedo. Então, por exemplo, você dá um Lego para montar, aí eles fazem uma pilha lá, sabe? Então, o brinquedo é usado de maneira anormal, não comum, né? Então, seria a questão do início, né, é mais precoce no autismo, a questão de pesquisar a hereditariedade, né, de distúrbios, né, se tem esquizofrenia, a questão da inteligência e a questão mesmo das habilidades sociais, o toque e a seletividade alimentar, né? A criança autista, né, gosta muito assim de um alimento, né, prefere sempre aquele alimento e normalmente não gosta de comida pastosa, a dificuldade do toque, né, a coisa áspera, né? Então logo você vai vendo que já tem uma diferença, sabe? Tem o filho de uma amiga minha que ele só comia miojo. Tinha que ser miojo, marca miojo. Só. Ah, tem que ser da marca miojo. Magro, alto, ele levou 8 anos para me olhar. 8 anos foi o tempo para ele me olhar. Ele hoje não é aquele olhar direto. É um olhar assim, fala comigo. Exatamente. A dificuldade de encarar outro, né? Igual, por exemplo, pesquisas falam que eles olham mais aqui para cima, né? Olha mais para sua testa do que para o seu olho, né? E outra coisa, foi bom você lembrar disso, a questão da fala, né? O autista normalmente demora muito mais para falar, né? A criança esquizofrênica não, fala na idade normal, não tem essa alteração
da fala que tem a criança autista. Vamos lá. Doutora, qual a porcentagem de um filho de uma pessoa com esquizofrenia também ter, né? Mais ou menos que idade. Eu, por exemplo, tenho um filho que tem esquizofrenia. E aí eu tenho meu netinho de 6 aninhos, né? Sei. Qual a porcentagem para ele ter e mais ou menos em que época que, vamos supor, caso ele tenha essa probabilidade, possa aparecer os sintomas nele, os sinais? Eu fico observando, sabe? Olha, a porcentagem varia muito se dependendo se tem a hereditariedade de um lado e do outro, né? Aí a porcentagem varia muito. As estatísticas, Sara, fala de 30% ou 80%. Mas, assim, eu, na minha prática clínica, em torno dos 30%, tá? Mas o que a gente fala? Depende muito do ambiente familiar, sabe? Se for tratado uma criança, se a criança, por exemplo, com uma predisposição, tiver carinho, não tiver tudo criticado, porque o que acontece com a criança autista? Ela é a criança esquizofrênica, ela é muito criticada porque é do isolamento familiar, porque às vezes fala que está vendo coisas diferentes e a recusa, às vezes, de participar das questões da família, aquele botamento fetivo. Ô menino bobo, você não vai fazer isso, não, não, não. Então, essa crítica dos pais colocam a criança já assustada, né? Agora, não fica assim não procurando, não, porque vai dar uma ansiedade muito grande, muito grande. Eu já vi o meu filho em surto, umas 3 vezes. Sei. Né? E eu percebo nele, assim, aquela coisa às vezes de criança, né? Que eu converso muito com ele a respeito da esquizofrenia. Eu digo, papai hoje não tá legal porque ele tem uma doencinha aqui. O pequeno já vai aceitando, né? Mas se você dá uma chamada de atenção, uma coisa assim um pouco mais pesada, ele se treme inteiro, ele fica assim, começa a se tremer todo e fica. Aí até minha mãe falou, leva esse guri no psicólogo. A minha filha, leva no psicólogo, mas ele se treme demais. Eu falei, bom, eu não sei se daí... Ele assusta muito. Agora, Sara, na minha prática clínica, eu vejo muito que às vezes chega para mim pré-adolescente, os meninos 11, 12 anos, que começam aí com a puberdade e são portadores de toque. Você vê, e já tem isso na literatura, é um sintoma nessa fase da pré-adolescência. O toque severo com a questão hormonal pode desencadear um surto. Sabe? Então, se você falar comigo assim, que hora que eu tenho que ficar preocupada? Quando começar a aparecer os caracteres sexuais. Sabe? Aí você vê o pelo, né? E aí aquele, né, cheirinho, né? Aquele, ainda mais o menino, né? Aquela sudorese, mais assim, alteração principalmente aparecimento dos pelos pubianos. É essa fase que a gente vê aparecer muito lá no consultório, que é na puberdade, sabe? Eu tinha, né, uma mãe da roça que ela falava comigo, porque, doutor, o sangue sobe para a cabeça. A questão da menstruação, né? Eu ficava imaginando, como assim, né? Vai subir para a cabeça. Mas é a sabedoria popular, né? O sangue sobe para a cabeça, né? É porque é a questão da hormonal que atrapalha todo o funcionamento do organismo. A gente sabe na TPM, né? Como é que se fica, né? Então, altera muito o funcionamento do organismo. Então, na pré-adolescência, que normalmente acontece o maior número, né, de surtos, é ficar preocupada nisso aí. Os sintomas negativos, eles são mais evidentes numa criança com esquizofrenia ou os sintomas positivos? Ou os dois juntos?
Olha, a gente sabe que estatisticamente, inclusive foi bom você falar isso, Sara, o prognóstico da esquizofrenia, né? Quanto mais cedo começa e com mais sintomas negativos, é pior o prognóstico, tá? Então, quando a criança tem mais sintomas positivos, né? Até isso é uma coisa incoerente, né? Porque devia ser. Porque como é que você vai perceber os sintomas negativos, né? Igual, por exemplo, atual nessa pandemia agora, né? Que está acabando com a saúde mental de todo mundo, né? As crianças já não querem mais assistir a aula, querem ficar no quarto, né? Ficam muito agitadas, irritadas. Então, se for aparecer um sintoma aí da esquizofrenia, ninguém vai saber, um sintoma mais negativo. Agora, se tiver um sintoma positivo, começar a alucinar e algum delírio, que normalmente são delírios bizarros, né? Sonha com monstro, fala que é monstro, que está vendo monstro, é a questão mais positiva. Então, em termos de prognóstico, mas é mais comum sintomas, da gente fazer os diagnósticos, sintomas positivos, porque é muito difícil você já ver um sintoma negativo na criança, que você acha que ela está moadinha por alguma coisa e tudo, e não verbaliza, né? Não põe angústia para fora. Tanto que é importante, a gente fala, criança, se teve estava indo bem na escola, se teve algum problema na escola, sinal de alerta. Vamos ver o que está acontecendo. Que é onde aparece o sintoma. E, doutora, vocês acompanham como? Com a criança em casa, ou é preciso, às vezes, uma internação para poder acompanhar bem e dar um diagnóstico mais certo? Ou pode acompanhar a criança em casa? Olha, porque... normalmente, Sara, a gente faz, né, a minha conduta, né, o acompanhamento em casa para não separar a criança da família. E para a família saber lidar com isso. Sara, nos meus tempos idos, que eu era diretora do hospital, a gente conseguiu fazer, também fico super feliz de falar isso, o que a gente chamou de alojamento conjunto. Era um hospital que atendia interior de Minas todo, então a gente via a criança, né, principalmente a criança psicótica, internava a criança em apartamentinhos que a gente tinha, por incrível que pareça, dentro do hospital público. A gente tinha o quartinho, né, tudo separado, eram 4 alojamentos conjuntos, então internava a criança com a mãe, para não separar. A criança ficava na caminha dela, a mãe ficava na dela, e durante o dia a criança participava do hospital dia, de todos os atendimentos do hospital, e a mãe era orientada. À noite ela ficava com a mãe. No máximo ficava aí uns 20, 30 dias, era orientado e voltava para casa com a criança. E não precisava de pôr a criança internada. Isso porque era do interior, né? Mas a gente não deve separar a criança da mãe, e a mãe tem que saber lidar com essas dificuldades da criança. Agora, Sara, eu te pergunto, onde que vai se internar essas crianças se for preciso? Não existe. Verdade. Não existe, né? Por exemplo, Minas Gerais todinha, a gente tem, por exemplo, Belo Horizonte, fecharam um hospital agora, né? Diz que era para Covid, mas nunca internaram ninguém de Covid, não mexeram nem um quarto lá no Hospital Galba Veloso, né? Até a gente conversou sobre isso no grupo, né? Então tem um hospital só lá de psiquiatria público em Minas Gerais todinha, tá? E é proibido internar paciente da grande BH. Então vai para onde? Vai para o CAPS. Mas que CAPS? Onde que ele vai ficar à noite? Não tem médico de plantão, tá? E aí, nesse hospital, era o único hospital público que fazia ECT. Aí mandaram anestesista para outro hospital. Então não se pode fazer CT, e que a gente sabe que é indicado nos casos de esquizofrenia. Então, na criança,
o atendimento, além de não ter lugar para pôr, né? Claro, uma criança agitada, né? Aí é difícil, porque como é criança, né? Criança é mais agitada mesmo, né? Então tem muito distúrbios em termos assim, são mais agitadas, mais agressivas, isso existe sim na criança, sabe? Que é diferente. Então, às vezes, precisa, né, de uma contenção química, né? Mas é muito raro a gente precisar de internar uma criança, graças a Deus, é muito raro, porque tem que ser feito esse trabalho com a família. E criança responde muito bem à medicação, E, doutora, muito falando de bem, medicação, vocês tá? entram com a clozapina para criança? ECT, já foi Pois feito com é, criança também, ECT? olha, lá no hospital já. Não tem mais ECT lá, mas já foi feito principalmente porque a esquizofrenia agora, né, não tem os subtipos mais, né? Essa coisa do CDC existe, a gente vê, mas não tem, né, na literatura. Então, por exemplo, a catatonia, né, a esquizofrenia catatônica é uma das esquizofrenias que necessita o ECT, tá? Então, eu, né, tive sorte, graças a Deus, nunca precisei, tá? Mas eu vejo o benefício que faz, tá? Em termos da esquizofrenia catatônica. Mas os outros tipos de esquizofrenia nunca não tem indicado o ECT, não. Agora, a clozapina é uma medicação que a gente tem muito medo de dar, né? Eu tenho criança que usa clozapina, mas tem que fazer aqueles exames laboratoriais, né? No início tem que tirar sangue toda semana, criança é muito difícil, para, né, tadinho, furar o braço e tudo, mas se não tiver, Sara, nenhuma agrognostose, se não tiver alteração que altera muito o colesterol e tudo, é um santo remédio. Eu tenho vários pacientes usando, né? Vários são poucos, né? Mas tem no pool de pacientes, eles são pouquinhos. Mas eu tenho uma experiência com a clozapina muito boa. E nunca precisei de suspender, não, sabe? Mas, por exemplo, os outros antipsicóticos, igual a risperidona, né? A olanzapina, engorda muito, né? E muitas vezes a risperidona ceda muito da alteração, né, da prolactina, e você imagina um adolescente gordo. Como é que fica aí a questão do bullying, a questão de todas as dificuldades? Acabam de... Exato. Exatamente. Então, é muito complicado. Agora, a clozapina não tem muito essa questão da sedação, nem engordar, né? Mas só a gente fala, né, só sobre, vamos dizer assim, ambiente vigiado, né? Que tem a questão de poder fazer esses exames, no início é semanal, né? Mas os resultados são excelentes. E na área pública, né? A gente tem a risperidona e a gente tem o tal do haloperidol, né? Eu tenho um amigo que fala, na hora do pega pra capar é o caboclodol que resolve. Né? O caboclodol, né? Então, existe, né, o haloperidol, né, e principalmente em termos de medicação injetável, né? Porque nós temos injetáveis, mas assim, um custo absurdo, né? É verdade. Doutora, estereotipias. Se a senhora puder falar um pouquinho o que é, e se ela é comum na esquizofrenia ou só no autismo, ou nos dois? Olha, a estereotipia seriam movimentos involuntários, principalmente da mão, né? Às vezes tem, né, que a gente chama de tiques, né? É diferente. O tique da estereotipia. Normalmente, os tiques são de grupos musculares, né? Tique motores tem muito, né? Tique visuais e tudo. E a estereotipia, que normalmente é mais frequente, fazendo assim com a mãozinha,
não é comum na esquizofrenia, não. A esquizofrenia, às vezes, tem alguns tiques, né? E a gente não pode também confundir com uma impregnação neuroléptica, né? Na esquizofrenia. E pode ter algum tremor, mas as estereotipias é muito mais a questão do autismo né, a gente tem visto muita criança autista andar de ponta de pé, né? Ela anda muito, e essa é estereotipia, né, principalmente com as mãos, estereotipia motora. Então, é muito mais frequente no autismo, mas pode parecer na esquizo, mas é muito mais alguma coisa, eu vejo, Sara, muito mais um parkinsonismo. O diagnóstico, essa é a pergunta de uma mãe. O diagnóstico deve ser dado somente quando a personalidade está formada e com que idade ela é formada, né? Não sei se é 18, 21. Olha, pois é, exatamente isso. A gente é muito preocupado com o diagnóstico na criança, né? Igual você vê assim, né? Tem personalidade esquizoide, né? Então, como é que você vai dar um diagnóstico de personalidade antes de 18 anos? Antes dos 18 anos, a gente não dá diagnóstico de personalidade. Mas, por exemplo, casos de autismo, com certeza a gente dá diagnóstico, às vezes até antes da pré-adolescência a gente já dá o diagnóstico. Agora, a esquizofrenia, um quadro muito grave, muito comprometido, a gente pode fazer o diagnóstico antes dos 18 anos, tá? Mas eu acho que a gente tem que esperar, tem que fazer esse diagnóstico bem, e não fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente com o transtorno de humor. Porque, por exemplo, o transtorno de humor unipolar, né, que só tem, vamos dizer assim, só depressão, então pode ser parecido com uma esquizofrenia, sabe? Então, como é que você vai fazer o diagnóstico de um bipolar, de uma criança bipolar, de um adolescente, ou do esquizofrênico, se está com um quadro assim, estranho, mas sem característica? Agora, o que eu acho importante é o seguinte: se eu estou desconfiada de alguma coisa, eu, médico, eu estou desconfiada a mãe está desconfiada que aquele menino é diferente, tá, então leva para um profissional para fazer o diagnóstico diferencial. Ou não, né, fazer esse diagnóstico. E orientar a família que qualquer anormalidade, né, procure o profissional da área de saúde, que às vezes uma psicoterapia pode ajudar nessa socialização, sabe, em coisas que não fazem o quadro ficar tão arrastado e tão complicado. Porque quando o adolescente está no quadro esquizofrênico, a socialização, tudo dele é muito, muito, muito difícil, sabe? A criança autista também, né? Claro, talvez da criança autista é mais difícil nisso aí. Mas a partir do momento que se ensina técnicas, né? Principalmente a TCC, né? Cognitivo-comportamental, como que a pessoa vai lidar, né, como o adolescente vai se portar, né, na questão aí do envolvimento, né, com a outra pessoa, né, isso acontece muito com o autista, que ele não percebe o outro, né, então assim, eu vou paquerar, como é que eu vou fazer para paquerar? A pessoa está gostando de mim ou não, né? Então, tem todas essas questões aí nos quadros do autista. Já o esquizofrênico, né, tem mais essa dificuldade não é tanta dificuldade de contato, é a dificuldade de socializar, porque tem a diferença, que se o grupo é o grupo dele, tudo bem, ele vai. Mas aí vai crescendo, vai ficando com o que a gente chama de embotamento afetivo, né? As dificuldades sociais, a questão mesmo, né, que eu falei da escola, e aí vem a questão profissional, né, que é outra coisa muito complicada, porque não existe isso, não existe uma coisa tipo assim, vamos lidar com esse tipo, porque o ideal seria
que a gente tivesse trabalhos, igual que tem estagiário, que tem um supervisor, né? Se tivesse trabalhos, né, para uma pessoa portadora de um problema psiquiátrico, pode ser a esquizofrenia, bipolar, o autismo, uma pessoa que supervisionasse aquele trabalho, que ajudasse um monitor, né? Eu acho que isso aí seria o ideal, sabe? Que igual que a gente faz com o estagiário, ou mesmo os meninos, né? O menor aprendiz, né? Que a gente às vezes até acolhe os menores aprendizes onde que a gente trabalha, né? O ideal. Por que isso acontece com síndrome de Down, não acontece com os outros quadros? Ô, Sara, eu tenho uma mãe que me falou o seguinte, ela tem um filho esquizofrênico, sabe? Ela falou assim, doutor, eu ia preferir tanto que ele tivesse síndrome de Down. Eu falei, por quê? Porque aí todo mundo olhava e via que ele tem problema. É o que eu digo, né? A pessoa, às vezes alguém olha para mim e fala assim, nossa, mas teu filho não tem cara de que tem esquizofrenia. Eu digo, mas escuta, esquizofrenia não, é diferente de uma, né, uma outra patologia como a síndrome de Down, que tem as É, é, características. qual que é a cara do esquizofrênico, né? Qual que é a Eu acho, cara, né? eu acho que E isso não aí é tem. muito complicado. Sabe, então respondendo, né, essa mãe, então a gente não fecha o diagnóstico só se for em caso muito grave e em torno dos 18 anos, né, que a personalidade agora fala que amadurece até os 21, né, mas 21 eu acho que já é uma idade maior, para o amadurecimento não, mas para, sei lá, um diagnóstico e tomar as providências, né, que muita coisa já tem uma legislação favorável, né, que ajuda, igual, por exemplo, o portador de TDAH, né, na época do Enem, ele tem mais tempo para fazer a prova, ele pode fazer em local isolado, e aí eu fico imaginando, e por que as outras patologias não têm isso? Sabe? Por que não tem esse trabalho com uma supervisão? Por que não existe isso? Sabe? Então, aí o pobre fica dentro de casa preso? Acho que é a hora da gente entrar em ação, né? As associações, né, doutora? Eu acho muito, inclusive vou te pedir aqui em público, Sara, não existe uma associação que eu conheço em Minas, nós queremos fazer uma associação lá em Belo Horizonte e vamos te pedir ajuda, tá? Nós estamos fazendo, porque eu já tenho essa experiência lá com o pessoal da BDA, né? E que é muito mais tranquilo do que um quadro óbvio da esquizofrenia, né? Mas precisa muito mais o pessoal da esquizofrenia. E é um diagnóstico, é uma comorbidade. O esquizofrênico pode ter TDAH. E principalmente o esquizofrênico de grau leve, né? É aquela pessoa que não vai dando certo a vida inteira. Não vai para frente. Doutora, está acabando o nosso Não vai tempo, para por frente. incrível que pareça. Pode isso? Ah, Fazer uma perguntinha para a gente oh, se despedir, porque o tá, Instagram é uma hora só, né? certo. Os traumas na infância. Eu percebi, eu até falo mais pelos rapazes, até por conta do meu exemplo aqui. Mas isso serve, né, para as meninas. Parece-me que a figura paterna influencia muito na vida deles. Eu percebo assim que tudo é muito ligado ao pai, ou quando não é a mãe, né? A figura da mãe, às vezes eles Uhum. olham assim de uma forma errada, mas o pai, me parece assim, a maioria se debanda, né? Largando a mãe sozinha, e eles ficam, sabe, Exatamente. tudo assim, é meu pai, porque eu não tive um pai, porque eu não tenho uma figura paterna, porque eu não tive um exemplo de um homem, porque cadê o meu pai? Sabe, isso fica na cabeça deles martelando. Eu acho, Sara, no que eu já li, no que eu vejo, o problema está no pai, tá? Porque o homem não dá, desculpe os homens que estão me escutando, não é uma posição feminista, não, é uma constatação, o homem não dá conta de um filho doente.
um filho esquizofrênico, um filho autista, o pai some. Eu brinco que o autista não tem pai. Então, a criança, por exemplo, na esquizofrenia, criada sem a mãe poder contar com alguém para ajudá-la, alguém para ajudar na educação sexual, na questão dos limites, para fazer o papel de pai, sabe? Conversar, levar para as atividades, que falou, filho, vão ali encher o pneu do carro, ou vamos ali ver na marcenaria, essas coisas assim que mãe faz com as meninas, né? Não existe isso. Eu queria ver pai que ensinou a questão da sexualidade para os filhos. Não existe isso, eles vão e perguntam para a mãe. Sabe? Eu tenho um pai aqui que frequenta a AME, que quando ele se separou, ele que ficou com a filha com esquizofrenia. A mãe é que tirou. É mesmo? Ele Gente do céu. É fantástico. Ele é um pai assim, fantástico. A gente é mesmo? Ai, que bom. Tem esse assim, né? Graças a Deus, né? Mas aí, Sara, eu acho que o problema está nos homens que não dão conta de assumir a paternidade de uma criança que não é a criança idealizada. É uma criança que está dando problema, eles não dão conta, sabe? Então os meninos ficam sem a figura paterna, né? E a mãe sobrecarregada. Isso é uma coisa assim muito séria que a gente vê muito. Não acho que é só na nossa sociedade, a nossa sociedade machista do Brasil, da América Latina, não. E isso também há relatos em outros países, sabe? E era muito importante eles estarem juntos, né? Porque a mãe fica sobrecarregada. É uma sobrecarga, né, doutora? Exatamente, sobrecarga, porque é lidar com a casa e tudo. Lidar com a casa, lidar com o filho, inclusive com custo. Inclusive com custo, que a gente sabe que o tratamento da esquizofrenia é muito caro, sabe? O tratamento medicamentoso, as terapias, as questões todas. E a questão, em falando aí tratamento, eu fico pensando, o esquizofrênico, ele tem que ter um tratamento de uma equipe. Às vezes precisa de TO, às vezes precisa muito, às vezes até o serviço social, a pedagoga para lidar na escola, sabe? Por exemplo, as crianças, se não tiver um tratamento de equipe, ou que está agitada, para onde que eles vão? Para o hospital psiquiátrico? Não, vai para o hospital dia, vai para um CAPS que funciona, que tem profissional, porque a grande maioria não tem. Igual o que você falou, psiquiatra infantil, fala que é CAPzinho, mas é como, né? QD, tem psiquiatra infantil? Não tem. Sabe? E é completamente diferente o nosso tratamento do psiquiatra de adulto. Primeiro, a gente, além da gente ter que saber desenvolvimento, a gente acolhe, a gente é diferente, sabe? A gente brinca. Eu sei que está acabando, mas é uma experiência que eu tenho que te contar do esquizo. Um paciente meu, ele estava tendo, ele já está com 16 anos, ele estava tendo uns delírios eróticos. Tá? Nananã, e falando que queria falar comigo, precisava, mãe, o que você quer com a doutora Cristina? Eu quero, tenho que marcar uma consulta com ela, nananã. Eu atendi, ele tem uma psicóloga e tem uma fono, que ele tem de sublinguagem. Eu falei assim, mas você tem mais de um ano que você está com ela. Ela é boazinha, mas isso eu só posso contar para você. Eu tenho vergonha de contar para outras pessoas. E contou a questão do delírio. E aí ele pediu assim, eu falei, mas eu vou ter que rever sua medicação, tenho que conversar com a sua mãe. Aí ele falou assim, você conversa perto de mim? Falei, converso. Aí eu expliquei para a mãe que ele estava com umas ideias na cabeça, que estavam mexendo muito com ele, tudo. Aí a mãe entendeu, vou aumentar a medicação e tudo. Você precisa de... Ele me agradeceu 4 vezes. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada, doutora Cristina. Por quê? Ele tem confiança em mim. Então ele tem pai, esse tem pai, sabe? Tem um irmão também. Mas ele queria falar comigo. Por quê?
porque ele tem confiança em mim e sabia que eu ia entender, não ia criticar, nem ia falar isso não é nada, não, sabe? Entender o sofrimento dele e explicar para a família. Então a gente tem que acolher e não está tendo esse acolhimento. Com a empatia. Exatamente. Sabe o que está faltando? Empatia, Sara. As pessoas não estão empáticas com as outras. Você não se coloca no lugar do outro de jeito nenhum. E é nessa época da pandemia que eu falo, tem que desenvolver isso nas crianças. Sabe? No outro, vamos ajudar ali, vamos fazer assim. E ver que o esquizofrênico, ele tem muito período de normalidade. Não é, eu odeio taxar assim, ó, foi um carimbo. Não, tem os períodos de normalidade que pode ser feliz, ele e a família toda. Tá faltando 10 segundos, vai terminar nossa live, porque o Instagram acusa. Muito obrigada pela sua participação.